Mas afinal, o que é filosofia? A filosofia, segundo Marilena Chauí, pode ser compreendida a partir da origem do próprio termo, que é composto por duas palavras, filo e sofia. Filo, que significa amor ou amizade, sofia, que significa saber. Então, amor pelo saber. Mas a palavra filosofia pode assumir diversos sentidos, como, por exemplo, a ideia de filosofia enquanto visão de mundo, de um povo, de uma civilização ou de uma cultura, a filosofia como sabedoria de vida, enquanto definição e ação de algumas pessoas que pensam sobre a vida moral, dedicando-se à contemplação do mundo para aprender com ele e a controlar, e dirigir suas vidas de modo ético e sábio. Ou ainda podemos entender a filosofia como esforço racional para conceber o universo como uma forma de totalidade ordenada e dotada de sentido. Certamente essa última acepção do que seja filosofia é a que mais se aproxima das discussões que permeiam esse contexto da disciplina Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Assim, o fazer filosófico ele exige o ato de filosofar. Mas afinal, o que a gente entende, né, por filosofar? Por que filosofar? Como? Para que filosofar? Marilena Chauí e Maria Lúcia Aranha, né, em seus escritos, nos ajudam a entender que o filosofar é uma atitude ou um processo, né, que exige reflexão voltada para a compreensão da realidade. Reflexão, no sentido original da palavra, reflectere, né, do latim, que significa fazer, retroceder, ou seja, voltar às raízes. Daí se dizer que a reflexão ela é radical. Radical porque a sua reflexão, como nos supõe ou nos afirma Aranha, né, é um tipo, né, de reflexão que busca as raízes, né, das coisas, né, ou seja, a origem dos problemas. Né. Enquanto que a ideia de que a filosofia ou o processo de filosofar é rigoroso, né, é porque enquanto, por exemplo, a filosofia de vida não leva suas conclusões até as últimas consequências, o filósofo não. Né? Ele se torna como um especialista que se dispõe, por meio de um método rigoroso, né, a proceder aí numa busca pela explicação ou compreensão da realidade de forma coerente, né, por meio do exercício da crítica. Né? E essa orientação filosófica rigorosa ela pode variar, né, de acordo com cada filósofo e as tendências históricas, né, ao longo da própria situação vivida. Né? O processo de filosofar ele é também de conjunto, por ser globalizante, ao examinar os problemas, né, do ponto de vista de todas as perspectivas possíveis, né, relacionando os seus diversos aspectos. Né. Daí decorre a ideia de que o processo, né, de filosofar enquanto uma ação da filosofia, ela é um processo interdisciplinar, né, justamente porque permite estabelecer o elo entre as diversas formas de conhecimento, né, de saberes e do próprio agir humano. Desse modo, uma reflexão que leve à compreensão da realidade, né, busca ao mesmo tempo o sentido das coisas, que envolve a sensação enquanto a nossa capacidade de sentirmos ou percebermos a realidade por meio dos nossos sentidos, né, da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato, né, como um intermédio de ligação entre nós e o mundo, né, no qual nós estamos inseridos. Mas não basta apenas sentir, né? É preciso também, com esse sentido, com essas sensações, né, a implementação de uma intenção, de uma direção. Né? Assim como a gente consegue perceber o sentido de um rio, né, dos fios de um tecido, das metas que desejamos atingir quando nós caminhamos. Né? Esses sentidos não estão desvinculados das significações, ou seja, ao sentido de uma frase, de um gesto, de um comportamento. Assim podemos perguntar: para que filosofar? O ato de filosofar é uma forma de desestabilizar as certezas, o que é convencional. E como se faz isso? Né? Primeira coisa, né, como diria Platão, né, o primeiro posicionamento, uma primeira atitude de quem pensa e questiona a realidade é admirar-se dela. Assim, nós podemos
nos preparar para a tomada de uma atitude filosófica, que é um primeiro momento negativo, ou seja, de dizer não ao senso comum, aos preconceitos, aos fatos e às ideias, às experiências cotidianas que nos são dadas como verdades, né? E aí passar para um segundo momento, que é uma atitude positiva, pautada na interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, as situações, os comportamentos, os valores, sobre nós mesmos. Sim, a filosofia e o ato de filosofar surge aí na Grécia Antiga por volta do século 7 e 6 a.C., dentro de condições históricas, como por exemplo as viagens marítimas e a criação de diversas invenções que possibilitaram e ao mesmo tempo representaram um salto na construção do conhecimento humano e, consequentemente, na aplicação desses conhecimentos, né? Como a invenção do calendário, que possibilitou, né, uma categorização, uma mensuração da questão do tempo, né? A invenção da moeda, né, como um elemento simbólico e representativo, né, das transações comerciais, o surgimento da vida urbana, né, que reordena a vida no campo, criando uma outra lógica de organização, né? A exemplo das cidades, né? A invenção da escrita, que potencializou a capacidade humana de reter e transmitir conhecimentos, né? E a invenção da política, né? Em que o ser humano passa a mediar as suas relações, né? Por meio do diálogo, por exemplo, né? Como uma estratégia de resolução dos conflitos. Desse modo, é importante destacar que a filosofia, né, desde o seu nascedor, 7 séculos aí antes de Cristo, até por volta do século XVII, com o nascimento da ciência, né, ela passou por vários períodos de desenvolvimento. Né? Um primeiro, considerado como pré-socrático ou cosmológico, né, em que os filósofos, os primeiros filósofos, teorizavam de forma racional sobre o universo e a natureza das coisas. Né? Você tem muito mais aí uma explicação, né, essencialista. Né? Os socráticos ou antropológicos deslocam o seu olhar, que antes voltado para o universo e a natureza, agora voltado para as preocupações humanas, né? As preocupações centradas, né, nos assuntos da ética, da política, da estética, da teoria do conhecimento, por exemplo. E um outro período, considerado como período sistemático, né, em que se dá aí a contribuição, em particular, de Aristóteles, né, no estabelecimento da ligação entre a filosofia e a ciência. Enquanto que o período socrático, por exemplo, destacava-se aí, né, Sócrates, né, e Platão como os principais representantes dessas escolas. Né. E, por fim, o período helenístico, né, em que predominavam preocupações com a ética, a física, a teologia e a religião. Desse modo, para um maior aprofundamento acerca desses períodos da história da filosofia, surgiram a leitura do texto de Marilena Chauí, né, Um Convite à Filosofia. Se a partir do século XVII houve a separação entre a filosofia e a ciência, em particular com o desenvolvimento das ciências, né, como a astronomia, a física e a química, a filosofia também passou pela organização de diversos campos de investigação, a exemplo da lógica, a metafísica, teoria do conhecimento, a epistemologia, a antropologia, filosofia política, a axiologia, estética, filosofia da linguagem e a filosofia da educação, que é também ponto de discussão e de interesse neste componente curricular. A partir do século XVII, né, a sociedade europeia passa por um conjunto de mudanças, né, sociais, políticas e econômicas que nos possibilita pensar, né? E aí essa possibilidade de pensamento, né, ela, por exemplo, pode ser referenciada nos estudos do Paulo Mexeno, quando ele questiona, né? Então, de que modo a sociedade se altera, né, nesse contexto, ao ponto de fazer com que, ao lado da ciência filosófica, apareça agora uma outra consciência científica, né? E uma resposta que ele dá para isso é justamente o surgimento do capitalismo como um tipo, né, de sociedade que é construída, né, em substituição ao antigo feudalismo, né, com uma lógica completamente diferente, né, com uma estrutura social abarcada numa possibilidade de mudanças, né, de mobilidade, diferentemente do que a sociedade feudal não possibilitava, né,
É uma sociedade que as crenças não estão mais no depósito da fé, né? Mas agora na ciência, né? Como uma possibilidade de explicação sobre a realidade de uma outra forma, né? E, em particular, a aplicação dos conhecimentos, né? Que agora, em vez de ser apenas de forma especulativa, né? Busca-se a aplicação desses conhecimentos, né? E a aplicação desses conhecimentos passa a exigir também uma outra postura, vamos dizer assim, no processo de implementação da educação. Porque a própria educação, ela deixa de refletir apenas os valores religiosos, né, como foi na sociedade feudal, para ter, então, também a própria ciência como base. Desse modo, né, Mexena nos possibilita uma segunda questão, né? Como se dá, então, a educação nesse novo período de evolução do ser humano, em que a ciência passa a ser sua referência de explicação para os fenômenos da vida social e sobre si mesmo, né? Aqui, Paulo Mexena chama a atenção para uma nova ideologia, que é a ideologia ligada a essa nova sociedade, centrada em classes sociais, né? Numa divisão de trabalho completamente diferente do que se tinha num, no contexto anterior, e transporta a educação que antes era de responsabilidade da família, a exemplo do artesão, que conhecia todo o processo produtivo, a transmissão dos seus conhecimentos se davam no ambiente da casa, né, da família, porque era um ambiente de trabalho também, né, ou a igreja, que era responsável pela questão dos valores, né, e a transmissão das ideologias de dominação, e justificava, inclusive, o poder, né, do monarca, né, o poder absolutista que à época imperava, e que agora surge uma outra organização social, a escola, né? Nasce a escola com o objetivo agora de preparar os indivíduos, em vez de a família e a igreja, né? A escola passa a ter esse objetivo, de preparar os indivíduos para a vida em sociedade, ao mesmo tempo que desenvolve seus aptidões. Nesse mesmo contexto, surge, por exemplo, um ramo da filosofia, que é a filosofia da educação, voltada para a compreensão desse fenômeno, o fenômeno educacional. Assim como a pedagogia também recrudesce como uma especialidade voltada para a compreensão desses fenômenos. Assim, se a filosofia é uma reflexão rigorosa e de conjunto que se faz a partir dos problemas propostos pelo nosso existir, é possível que entre esses problemas estejam a que se refere a educação. Para reproduzirmos aqui a fala de Maria Lúcia Aranha, né? Nesse sentido, ela também nos traz a possibilidade de pensar que o filósofo tem um papel importante, né, de acompanhar reflexiva e criticamente a ação pedagógica, de modo que promova a passagem de uma educação assistemática, ou seja, guiada pelo o senso comum, para uma educação sistematizada, alçada ao nível da consciência filosófica. Essa é uma atitude do filósofo que exige a atitude filosófica, ou seja, o processo de filosofar, que é inerente também ao papel do educador. Daí a importância dos fundamentos da filosofia como um elemento de suporte à ação do educador. Assim, cabe à filosofia examinar a concepção de humanidade que orienta a ação pedagógica, né, para que não se eduque a partir da noção abstrata e atemporal de criança em si, de ser humano em si, tal como se persistiu na concepção essencialista da educação. Examinar ou analisar a concepção de humanidade é entendê-la como pautada no campo da diversidade. Ou seja, diferentemente, né, da concepção essencialista grega, né, que entendia que a humanidade, né, ela é entendida como algo imutável, né, mesmo diante da constatação das diferenças. Então, se a gente percebe um ser humano como um ser imutável, né, logicamente isso vai implicar nas nossas ações. Então, o contexto da realidade escolar, né, ela é marcada pela diversidade. Se entendemos assim, certamente as nossas ações, né, elas vão estar pautadas, né, e ao mesmo tempo mobilizar ou operacionalizar diversas concepções, né, ou ações pedagógicas, desde aquela em que vimos o próprio educando, né, na condição de um ser passivo ou num processo ativo de aprendizagem, o que o mesmo
pode ser compreendida quando o próprio educador reflete sobre a sua própria ação, né? Então, a concepção trazida por Aranha, né, é uma concepção que nos possibilita ver a realidade como fruto das nossas ações, né? Portanto, passíveis de mudanças, né? De transformação, em constante transformação. Assim, né, o filósofo, o educador, ele deve definir os seus objetivos educacionais, né? Baseado, logicamente, nos valores que estão presentes no contexto em que se desenvolve o processo educacional, né? Sem o qual a educação ela não terá o sentido, né, necessário com as implicações no desenvolvimento que se espera dos educandos, né, que compõem esse processo. Sem o filósofo, e aqui podemos estender ao papel do educador, né, cabe avaliar o currículo, as técnicas e os métodos para julgar quais deles são os mais adequados, né, em relação aos fins que se propõem, sem cair, como nos orienta Aranha, né, no tecnicismo, né, pois a supervalorização do tecnicismo, né, ou seja, das técnicas em detrimento do próprio ser humano, vai gerar também implicações sobre a concepção de mundo, sobre a concepção de educação e a concepção de humanidade que permeia os nossos processos educacionais. Daí a importância, né, do educador refletir acerca de suas ações, de suas concepções, para então passar a conhecer, entender quais são as bases teóricas que fundamentam o seu agir. Assim, gostaria de reiterar a argumentação, né, das contribuições da filosofia, e em particular da filosofia da educação, ao fato de que é necessário, né, se pensar na formação do educador, né, não só na sua base técnica, né, no seu preparo técnico-científico, como nos possibilita pensar a Aranha, né, ao pensar a formação do pedagogo, né? Ou seja, não só aquele preparo técnico do ponto de vista do domínio dos objetos do conhecimento específico de uma área, das suas metodologias de ensino, das competências e habilidades que se quer atingir, né? Mas principalmente a fundamentação filosófica da sua atividade, que vai exigir o processo do filosofar, né? Ou seja, a atitude crítica e reflexiva sobre o seu fazer e a maneira como se constrói o conhecimento, a maneira como se compreende a relação entre professor e aluno, a maneira como se compreende a relação entre o aluno e o mundo, né? E tudo em conjunto. Sim, vivemos num mundo pragmático, que é voltado para as coisas práticas, né? Para a eficácia e as soluções imediatistas, né? Mas é neste contexto, né, que a filosofia ganha sua tônica, né, justamente na reflexão por meio das indagações voltada para essa rotina, né, para esse mundo que parece ser tão imutável, né? E por conta dessas indagações que são direcionadas, né, do professor reflexível para a sua realidade, assim como faz o filósofo, né, muitas das vezes a filosofia ela é mal compreendida, né, ou muitas das vezes nem compreendida. Mas nesse aspecto, como afirma Aranha, como afirma Marilena Chauí, ela se torna necessária, né, para a fundamentação das nossas práticas, né? E se desejamos desenvolver a nossa humanidade, né, inclusive das novas gerações, por meio da educação, né, a filosofia da educação nos traz as ferramentas necessárias para que o processo educacional possa ser realizado numa perspectiva da mudança, da transformação social. Nesse sentido, a reflexão é uma atitude inevitável, né? Como nos apontam, né, os autores que fundamentam as nossas discussões. Aproveito, né, para, inclusive, sugerir que vocês leiam os textos recomendados e participem das atividades que estão programadas, tá? Para que se possa ter um aprofundamento das discussões que foram colocadas até aqui. Bons estudos!